Vamos ver agora como é que nós vamos prender a placa de CPU no gabinete. Então, o método mais utilizado é através de parafusos. Observe que existe aqui um furo, outro furo, aqui tem outro furo, aqui tem outro furo, outro furo, outro furo. Esses furos, eles são usados para fixar a placa de CPU no gabinete através de parafusos. Então, no gabinete existem furos nessas posições correspondentes. Você deve conferir, correlacionar os furos da placa de CPU com os furos do gabinete. Você só vai fazer fixação onde tiver furo correspondente. Dê uma olhadinha aqui nesses furos e observe que ele tem uma ilha de metal em volta. Isso é um furo metalizado. Os furos metalizados são usados para fixação por parafusos. Existem outros furos na placa de CPU que não são metalizados. Veja esse aqui, por exemplo. Ele não tem aquela ilha de metal em volta. Então você nunca deve utilizar um parafuso num furo como esse, num furo não metalizado, porque o parafuso aqui, ele vai encostar em outros componentes, ele vai dar um circuito, ele vai estragar a placa-mãe. Então use parafusos apenas onde você tiver furos metalizados, como esses aqui. Então, nessa placa nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 furos metalizados. No gabinete nós vamos ter esses furos nessas mesmas posições. Se você tiver dificuldade para conferir isso, você pode colocar uma folha de papel embaixo da placa, você pode marcar com lápis ou caneta cada furo e conferir no gabinete para ver se os furos estão na posição correta. Esses parafusos aqui são parafusos hexagonais que acompanham o gabinete e eles são utilizados para fixar a placa-mãe no gabinete. A primeira coisa que nós vamos fazer é colocar esses parafusos nos furos do gabinete que tem correspondência com os furos da placa de CPU. Então vamos colocar aqui esse parafuso. Para prender esse parafuso, você deve utilizar esse tipo de chave de fenda, que tem uma boca na forma de hexágono, é o formato exato desses parafusos. Então, vamos prender esse parafuso aqui, não prenda com muita força, usar uma força moderada. Vou colocar esse próximo, vou colocar todos eles e depois prender com essa chave. Já podemos colocar a placa de CPU no gabinete. Dê uma olhadinha aqui nessa chapa, essa moldura que tem fixa no gabinete. Essa moldura corresponde aos conectores que existem na parte traseira de uma placa de CPU ATX. Essa disposição de conectores é padrão. Se ela for idêntica à que tem no gabinete, você pode usar a própria moldura que já veio com o seu gabinete. Mas se você tiver uma placa-mãe com uma disposição de conectores diferente dessa, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que tirar essa chapa, tirar essa moldura daqui e usar a moldura que vem junto com a sua placa-mãe, que tem uma furação personalizada. No caso aqui, como essa furação desse gabinete é igual à furação, é igual à disposição dos conectores da placa-mãe, eu não preciso trocar essa moldura. Eu vou usar a própria moldura que já vem com o gabinete. Uma outra coisa que você pode fazer antes de colocar a placa-mãe no lugar é ligar esses conectores que tem aqui nessa extremidade. São os conectores que vão ao gabinete. É o conector de reset, é o conector do power switch, os LEDs de acesso ao disco rígido, o LED do power e o alto-falante, o speaker. Então vamos aproveitar para fazer essas conexões aqui antes de colocar a placa no gabinete. Como que eu vou fazer isso? Para apoiar a placa de CPU aqui em cima. E aí, então, aqui nós temos os conectores que vão ser ligados no painel do gabinete. Para você fazer essas ligações corretamente, você tem que consultar o diagrama que tem no manual da sua placa de CPU. Aqui é o diagrama das conexões do painel do gabinete que tem no manual dessa placa de CPU. Cada placa tem uma configuração diferente, então não adianta você se basear nessa configuração. Você deve consultar o diagrama que está no manual da sua placa-mãe. Então, vamos fazer as ligações.
Aqui nós temos o reset. Aqui nós temos o speaker, que é o alto-falante que tem no gabinete. Esse aqui é o power switch. Aqui nós temos o power LED. E esse aqui é o HDD LED, ou IDE LED. É o LED que acende quando o disco rígido está sendo acessado. Lembrando que o reset, o power switch e o speaker, eles não têm polaridade. Você pode ligar assim ou assim, eles funcionam do mesmo jeito. Mas os LEDs têm polaridade. Se você ligar um LED ao contrário, ele não acende. Então o Power LED e o ID LED você pode ligar em qualquer posição. Se o LED não estiver acendendo, você desliga o computador, inverte a ligação e liga novamente, aí ele vai funcionar. Vou aproveitar para fazer também essa ligação, que é de um ventilador que tem aqui na parte frontal do gabinete. Esse ventilador, depois eu vou mostrar, aqui está a alimentação dele, eu ligo aqui na placa de CPU. Normalmente existe um conector chamado chassis fan, ou system fan, ou alguma coisa similar. Então, está ligada a alimentação desse ventilador frontal. Agora nós já podemos colocar a placa-mãe no gabinete.